E Abel Ferreira decidiu processar 2 jornalistas que o chamaram de colonizador. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai explicar em detalhes essa história e vai falar também sobre a decisão do São Paulo. Vai ou não rolar uma recepção para torcedores e telão no Morumbi durante a final da Sul-Americana? Vou falar ainda sobre o João Gomes, que agora teria despertado o interesse do Liverpool. Bora te contar também sobre as últimas do mercado. Cristiano Ronaldo com uma proposta estratosférica para jogar na Arábia Saudita. Luva de Pedreiro decidindo se aposentar de vez. Novidades sobre o Atlético Mineiro. O que o Galo está devendo para o elenco? Vou dar detalhes sobre essa história, além das últimas do mercado. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, além de bastidores, finanças, mercado e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Serão 9 jogos da Liga dos Campeões, com destaque para as presenças de Milan, Chelsea, Juventus, PSG e Real Madrid, isso sem falar no jogo entre Manchester City e Borussia Dortmund. Para apostar é super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro na 1xBet e começa a apostar. Só não esquece de, na hora de fazer o depósito, utilizar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que a final da Sul-Americana deverá ter transmissões abertas na TV aberta e na TV fechada. Você sabe que toda a competição foi transmitida apenas pela Conmebol TV, mas a Conmebol foi bastante assediada por canais brasileiros nos últimos dias e acabou cedendo. A decisão será transmitida na ESPN. Agora resta saber se em TV aberta ela passa no SBT ou na Globo. O SBT em bastante vantagem. E aí há uma explicação, o SBT e a ESPN serão as responsáveis pela transmissão da Sul-Americana no ano de 2023, então a Conmebol entende que seria mais bacana já começar a firmar essa parceria a partir do jogo do dia 1º de outubro entre Tricolor e Independente Del Valle. Seguindo com o giro de notícias, queria contar que Arthur Gomes, ex-atacante do Santos e recém-contratado pelo Sporting, marcou um golaço na vitória do time português por 2-0 contra o Tottenham. Praticamente em um dos últimos lances da partida, ele saiu enfileirando a defesa do Tottenham e tocou debaixo das pernas do goleiro adversário. Quero falar ainda que Lisca é o novo técnico do Avaí. Menos de 24 horas depois de deixar o Santos, ele foi anunciado no clube catarinense que luta contra o rebaixamento. Quero contar também que as 5 maiores torcidas organizadas de times do Rio de Janeiro estão banidas dos estádios. E nessa terça-feira estiveram na porta da Alerj tentando uma anistia para poderem voltar a frequentar os estádios. Quero falar agora sobre o Luva de Pedreiro, mais uma novidade envolvendo essa pessoa que se tornou um fenômeno da internet, um cara muito bacana, muito humilde, mas que decidiu parar de vez. Você que acompanha os stories, as redes sociais do Luva de Pedreiro deve ter se assustado com o desaparecimento de todos os vídeos. E o próprio Luva de Pedreiro gravou um vídeo para explicar o sumiço. Ele disse o seguinte, abre aspas, apaguei os vídeos, parei, vou viver minha vida normal. A minha equipe é a melhor do mundo, mas é uma decisão minha. Vou cumprir os contratos e depois não vou fazer mais vídeos. Essa é a segunda vez que o Luva de Pedreiro anuncia sua aposentadoria. A primeira tinha ligação com toda a treta que rolava com o seu antigo empresário. Que ele tome essa decisão com calma, com paz e fique bem. Bora falar agora sobre uma oferta gigante, milionária, estratosférica para Cristiano Ronaldo. O atacante que queria, porque queria deixar o Manchester United, não conseguiu encontrar um clube na Europa, mas o Al Hilal da Arábia Saudita, de acordo com a imprensa europeia, apareceu com uma oferta de 242 milhões de euros ou 1,2 bilhão de reais para o português. Tudo isso por um contrato de apenas 2 anos, ou seja, se o CR7 topasse essa oferta, ele passaria a receber 600 milhões de reais por ano, ou 50 milhões de reais por mês. Se a gente transformar por dias, dá para dizer que ele faturaria quase 1 milhão e 700 mil reais diários. Uma hora do dia do Cristiano Ronaldo no Al Hilal lhe renderia 69 mil reais. Isso significa que uma noite de 8 horas de sono lhe tornaria 552 mil reais mais rico. Mas, apesar de todos esses números estratosféricos, Cristiano Ronaldo disse não para a possibilidade de jogar no Al Hilal.
E olha que o Manchester United toparia facilitar a saída do Cristiano Ronaldo, até porque seus vencimentos na Inglaterra são altos, giram na casa dos 11 milhões e 400 mil. Ele saltaria de 11 milhões e 400 mil por mês para 50 milhões de reais mensais, mas o CR7 está decidido a permanecer na Inglaterra, pelo menos até que apareça uma proposta de um centro tão bom quanto a Premier League. E você, o que faria diante de tantas cifras? É só bom lembrar que o Cristiano Ronaldo tem um caminhão de dinheiro, uma das maiores fortunas entre atletas do mundo do futebol. Bora falar sobre João Gomes, o volante do Flamengo, cujo contrato ainda não foi renovado, jogador que ganha só 50 mil reais por mês, e ele segue chamando a atenção de grandes clubes do futebol europeu. De acordo com o Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo, o novo interessado é o Liverpool. Jürgen Klopp tem acompanhado os últimos jogos do João Gomes e já teria autorizado o Liverpool a fazer uma proposta. O início das negociações deve se dar nos próximos dias e a ideia do Liverpool é tentar contratar o volante revelado na Gávea para a próxima janela de transferências, ou seja, entre dezembro e janeiro. Não existem cifras na mesa, por enquanto é apenas um interesse. O mesmo Júlio Miguel Neto já havia contado que o Real Madrid, no finalzinho da janela europeia, também havia demonstrado a intenção de contratá-lo. E o Real Madrid e o Liverpool se juntam a Manchester United e Torino como possíveis destinos do atleta, que ainda não conseguiu se acertar em relação à renovação do contrato, tudo por causa da baixa proposta do Flamengo. Ele ganha 50 mil por mês, o Flamengo ofereceu 80 mil reais mensais, com atletas ganhando com cerca de 9 atletas ganhando mais de 1 milhão de reais por mês. A proposta foi considerada uma ofensa pelo staff do João Gomes, que quer algo na casa dos 300 mil para estender esse vínculo. Muito bom jogador, e esse assédio internacional só reforça a necessidade de o Flamengo, o mais rápido possível, acertar essa extensão do vínculo. E você venderia o João Gomes por quais cifras? Acho que 15, 16, 18, 20 milhões de euros seriam bons números por um volante. Concorda? Discorda? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Só para completar sobre o Flamengo, tem mais uma informação. 6 jogadores foram convocados para suas seleções nacionais que estarão em campo no finalzinho do mês de setembro. 2 brasileiros, o Everton Ribeiro e o Pedro, 2 uruguaios, o Arrascaeta e o Varela, e agora 2 chilenos. Os 2 últimos convocados nessa terça-feira foram o Eric Pulgar e o Vidal. Esses 6 jogadores devem desfalcar o Flamengo no confronto contra o Fortaleza, marcado para o dia 28 no Castelão. Por que eu pus no condicional? Porque o Varela ainda pode acabar sendo excluído da convocação. A seleção uruguaia fez uma convocação grande e vai haver cortes. Então, certamente serão 5 desfalques. O 6º pode ser o Varela. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Abel Ferreira, que decidiu processar 2 jornalistas, Mauro César Pereira e o Luiz Menon. Tudo porque ambos trataram o técnico português como um colonizador. Toda a treta aconteceu depois de uma entrevista às vésperas de um choque-rei na Copa do Brasil. Na oportunidade, o Abel foi perguntado sobre o Gabriel Veron, que havia sido flagrado numa balada tomando todas, bem louco. O Abel disse o seguinte, abre aspas: já disse várias vezes que os brasileiros são os melhores que já vi jogar, mas precisam evoluir muito a nível de educação e como homens, porque eles não têm essa formação, fecha aspas. O Mauro e o Menon não gostaram da forma como o Abel colocou e o trataram como colonizador. Inclusive essas declarações repercutiram muito mal. O Palmeiras emitiu uma nota oficial e nesta terça-feira divulgou-se que o Abel decidiu entrar com um processo contra ambos, pedindo indenização de 50 mil reais por danos morais, além de retratações públicas. Essa grana seria destinada a instituições de caridade em caso de vitória. No processo movido contra o Mauro César, os advogados do Abel pegaram ainda mais pesado, ressaltando que o jornalista é torcedor declarado do Flamengo. A parte do processo em que trata sobre o assunto diz o seguinte, abre aspas: ele utiliza-se do lugar de fala de jornalista nos meios de comunicação em que atua para emitir comentários parciais, desprovidos de caráter informativo ou crítico e constantemente eivados de ânimos injuriantes. Uma forma como o Palmeiras e os advogados do Abel encontraram para dizer que o Mauro sempre tenta se utilizar da sua paixão do Flamengo para bater no Palmeiras. A rivalidade entre os clubes nos últimos anos é bastante grande. O que você pensa sobre essa história? Acha que Abel está certo em processar os jornalistas? Menon e Mauro César têm razão? Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Queria contar para vocês o que acontece com o Galo.
que não consegue conquistar títulos, temporada de 2022 muito abaixo da temporada de 2021, apesar de um elenco bem melhor. Queria assegurar para vocês que alguns dos últimos noticiários que envolviam, por exemplo, reclamações de premiações e também insatisfação de atletas no que diz respeito a salários de outros, isso não existe. Conversei longamente com pessoas do Galo e as pessoas me asseguraram que todos os prêmios estão sendo pagos rigorosamente em dia. Os prêmios são os mesmos da temporada passada, não haveria motivo para chateação. Em relação à inveja de atletas cujos salários são maiores do que outros, também não faz sentido na visão dos dirigentes do Galo. Os jogadores, praticamente todos, tiveram seus contratos renovados, a grande maioria com aumento, na comparação com o ano passado. Aí você pode estar se perguntando, mas será que não existem salários atrasados? Também, de acordo com o Atlético, está tudo rigorosamente em dia com os jogadores. Salários, direitos de imagem e luvas. O luva é o prêmio pela assinatura do contrato. As únicas coisas em que o Galo admite atraso são com pagamentos de comissões para empresários. Por exemplo, algum empresário vai e fecha a contratação de um atleta, coloca o jogador no Galo. Esse empresário tem direito a uma comissão e essas comissões têm sido atrasadas. Outra coisa é que o Galo confirma estar inadimplente em relação a compras de atletas. Todas feitas até 2021, ou quase todas feitas até 2021, apresentam alguns problemas. Desde 2021, a grande pendência é com o River Plate pela contratação do Nacho. Para os dirigentes do Galo, a explicação para a queda de rendimento está muito ligada ao futebol e ao fato de outros adversários viverem fases melhores. Eu acrescentaria 2 detalhes. O primeiro, senti vários jogadores do Atlético durante a maior parte da temporada acomodados. Só que depois que eles perceberam que a coisa havia degringolado, também faltou a confiança, porque vem uma série de derrotas, críticas, e hoje o elenco do Galo é um elenco sem confiança para repetir as grandes atuações da temporada passada. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, para responder uma pergunta que vários torcedores do Tricolor têm me feito. São Paulo vai preparar alguma festa para a final da Sul-Americana? Jogo marcado para 1º de outubro, na Argentina. Os torcedores que não forem à Argentina vão ter alguma possibilidade, por exemplo, de se juntarem no Morumbi para assistir ao jogo num telão? Só para lembrar, a passagem aérea para a Argentina está saindo na casa dos R$9.000. O ingresso não menos do que R$273. Então muita gente não vai ter capacidade financeira para viajar para a Argentina. E foi nesse contexto que surgiu a ideia entre torcedores de o São Paulo organizar uma grande festa no jogo do dia 1º de outubro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com pessoas ligadas a esse assunto e a resposta é a seguinte, abre aspas. Avaliamos bem e decidimos não fazer nada, fecha aspas. Por nada, quero dizer que não vai haver telão, não vai haver Morumbi aberto, não vai haver aglomeração de torcedores no estádio. E o motivo é óbvio. No dia 2, dia seguinte a esse jogo, vai haver a eleição presidencial. E a lei seca, que é uma lei que vale para todo o país, impede, por exemplo, que sejam vendidas bebidas alcoólicas a partir de um determinado horário do dia anterior. Também por causa disso, São Paulo decidiu não fazer absolutamente nada. Os torcedores que quiserem assistir podem se aglomerar onde quiserem, mas no Morumbi não vai haver eventos. É importante contar que o São Paulo, através do seu departamento de marketing, trabalha nesse momento para a realização de pacotes especiais para torcedores, sejam sócios torcedores ou torcedores comuns. Ainda não há divulgação dos pacotes, porque o Tricolor tem encontrado muita dificuldade em fretar aviões, pela falta de aviões que possam levar os torcedores de São Paulo até Córdoba, na Argentina. Até o fim de semana existe a possibilidade de acordos terem sido fechados e esses pacotes serem colocados à venda. Mas, em relação ao Morumbi, não vai haver absolutamente nada. Eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que deixem like, se inscrevam, aquela coisa toda. Abraço, tchau!